Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Estão abertas as inscrições para o Vestibular Unicamp 2022, que podem ser feitas até o dia 8 de setembro, exclusivamente pela internet. Ao todo, são oferecidas 2.540 vagas distribuídas em 69 cursos de graduação nos 3 campi da universidade: Campinas, Limeira e Piracicaba. O número de vagas voltou ao patamar de 2 anos atrás, já que as 639 vagas da modalidade Enem Unicamp, que foram incorporadas ao vestibular do ano passado por conta da pandemia, voltam a ser oferecidas este ano com inscrições a partir de 3 de novembro. Como explica o professor José Alves de Freitas Neto, diretor da Conveste, a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, o contexto de pandemia continua sendo o principal desafio tanto para a organização das provas quanto para os estudantes, que a universidade espera receber de volta ao ensino presencial em 2022. Nós estamos muito felizes por abrir o processo de inscrição para o vestibular Unicamp 2022, porque é sempre desafiante fazer uma prova com a envergadura que uma universidade como a Unicamp espera. Como estamos ainda num contexto de pandemia, temos um desafio enorme de realizar o vestibular de 2022, que tem a ver com o engajamento e com a mobilização dos estudantes. Estamos acompanhando, temos visto os dados, por exemplo, de uma queda muito expressiva no Enem, o que significa que esta população, esses jovens, estão sendo impactados na sua capacidade de planejar o futuro. Manter um vestibular próprio, como a Unicamp mantém, e tem muito orgulho de fazer o vestibular com as características que faz, é uma aposta no futuro. Então, nesse sentido, nós temos clareza de que temos que preparar um processo de seleção com os estudantes que passaram 2 dos seus 3 anos de ensino médio, basicamente em ensino remoto, e vamos atuar para poder estarmos sempre próximos desses estudantes, como temos feito nos últimos anos. Nós estamos abrindo um processo para selecionar estudantes que entrarão numa fase de transição e de mudança pós-pandemia. Temos aí os dados da vacinação e a expectativa de que esses estudantes poderão estar aqui presencialmente e que nós teremos a possibilidade de mostrar a cara da Unicamp, a força da Unicamp e reafirmar os seus princípios. O valor da taxa de inscrição para o vestibular Unicamp é de R$ 180 e poderá ser pago até o dia 10 de setembro. Além dos mais de 8.300 estudantes contemplados com a isenção total da taxa, a Unicamp anunciou que vai receber, entre os dias 4 e 6 de agosto, pedidos de redução parcial da taxa de inscrição através do site da Conveste. As mudanças já realizadas no vestibular do ano passado, como redução do número de horas e de questões na primeira fase e de obras de literatura exigidas, serão mantidas nesta edição, bem como os cuidados e protocolos sanitários durante a aplicação das provas. Uma das novidades, segundo o diretor da Conveste, será na prova de matemática para cursos de ciências humanas, que passa a ser diferente da aplicada para outras áreas após a constatação de uma queda no rendimento dos candidatos nesta disciplina no último vestibular. Para nós, é fundamental continuar a fazer uma prova que envolva matemática para todas as áreas de conhecimento. Só que talvez as exigências de algumas áreas não sejam as mesmas. Então, no caso das ciências humanas, nós vamos ter uma prova que ela vai ter questões diferenciadas para o pessoal da área de humanas. Então, nós vamos continuar a medir, porque a função do vestibular, ela é selecionar, eu preciso ter critérios claros para que os estudantes possam saber qual é o contexto que eles enfrentarão nas suas provas. E com isso também é uma forma das pessoas de humanas não se sentirem amedrontadas pela prova de matemática. Então, eles vão perceber que a prova de matemática também será mais próxima à realidade deles. A primeira fase do vestibular Unicamp será realizada no dia 7 de novembro e a segunda fase nos dias 9 e 10 de janeiro de 2022. As provas serão realizadas em 33 cidades do estado de São Paulo, além de 5 capitais: Brasília, Belo Horizonte,
Curitiba, Fortaleza e Salvador. Durante a coletiva de imprensa de lançamento do vestibular, o reitor da Unicamp, professor Antônio José de Almeida Meireles, destacou a forma como a universidade tem conseguido lidar tanto com os desafios trazidos pela pandemia, quanto com aqueles relacionados ao fortalecimento das políticas de inclusão e à ampliação das ações de permanência estudantil. Nosso objetivo é realmente alcançar essa grande sociedade aí fora que nos vê com muito carinho e a gente quer acolhê-los também com muito carinho. Gostaria de dizer, então, aos nossos vestibulandos que a gente vê o futuro da Unicamp com muito otimismo, né? E gostaríamos que vocês se dedicassem muito, batalhassem bastante para conseguir entrar e se tornarem nossos alunos, para a gente poder construir esse futuro conjuntamente. Nosso otimismo de que o Brasil recuperará a ideia de que ciência, tecnologia, serviço público são coisas importantes para o futuro desse país, é algo que nos motiva a continuar na luta e queremos contar com vocês ao nosso lado. No site da Conveste, os estudantes encontram o Manual do Ingresso 2022, bem como todas as informações sobre o processo de inscrição, as provas e demais etapas. Basta acessar a página conveste.unicamp.br. Os candidatos também podem baixar gratuitamente o aplicativo Vestibular Unicamp, que foi desenvolvido para enviar alertas sobre datas importantes e facilitar o acesso às principais informações. Ou ainda, acompanhar as redes sociais da Conveste, que programou uma série de lives para tirar dúvidas sobre o vestibular e as demais modalidades de ingresso na Universidade Estadual de Campinas. Juliana Franco para o Repórter Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.